Não é o fato dele começar com 100 ações, que serão sempre 100 ações. O produto, o resultado dessas 100 ações, eles irão se multiplicando aquilo que ele vai também comprando, que ele vai desembolsando, que ele vai aportando, e cada vez mais ele vai ter uma compra sempre maior e não vai ficar sempre aquelas 100 ações. Vai dizer aí que qualquer um pode investir do jeito que você investe e alcançar resultados parecidos com aqueles que o senhor alcançou. Que conselho você daria para alguém que está começando agora e quer investir como o senhor, com o seu método e alcançar resultados parecidos com os seus? É simples. Basta dar início a um projeto como eu tenho, né? Que é o fato de você comprar um pouco por mês. Não precisa necessariamente comprar 1000 ações por mês, mas pelo menos comprar alguma coisa por mês dentro das suas possibilidades financeiras. Se o cidadão não puder comprar 1000 ações, ele pode comprar 100 ações, ele vai ter o mesmo desempenho, na minha opinião, só que talvez ele vá demorar um pouco mais para alcançar um patrimônio um pouco mais robustecido. Agora, não é o fato dele começar com 100 ações, que serão sempre 100 ações. O produto, o resultado dessas 100 ações, eles irão se multiplicando aquilo que ele vai também comprando, que ele vai desembolsando, que ele vai aportando, e cada vez mais ele vai ter uma compra sempre maior e não vai ficar sempre aquelas 100 ações. Agora, o importante é começar, tem que começar. As pessoas perguntam, mas ficam inibidas de começar, de dar início a um projeto como esse. Ainda ontem, eu estava conversando com o senhor, que ele está... Quando você está na beira do abismo, você quer fazer alguma coisa, mas você se sente reprimido. Ele falou para mim: "Seu Barça, mas olha, e se eu comprar um apartamento, pagar aí 5, 6 mil reais por mês, o que o senhor acha?" Eu falei: "Olha, eu acho que o senhor está fazendo um procedimento certo com o ativo errado, porque ao longo do determinado tempo o senhor não vai ter liquidez, vai ser difícil de vender. E outra coisa, jamais o senhor vai poder vender um tijolinho, o senhor vai ter que vender o imóvel inteiro. Se o senhor precisar algum dia de um pequeno valor, o senhor pode vender uma pequena parte, tá entendendo?" E uma outra coisa também que eu disse para ele é o seguinte: um elemento que poucas pessoas dão valor num país como o nosso. As ações, elas escondem o patrimônio. Não é como você ter uma Mercedes, que você está exposto, está todo mundo vendo que você tem a Mercedes, ou você tem um apartamento, enfim. As ações, ninguém vê que você tem as ações. Elas ficam depositadas numa custódia e só você tem acesso a essa custódia. De alguma forma, tenho procurado sensibilizar as pessoas, né? E eu sempre digo para eles o seguinte: olha, eu não quero te seduzir e nem te conduzir. Se você fizer um projeto como esse, você vai alcançar um futuro muito melhor do que esse que tem agora. Se você não fizer, você vai continuar na mesma. É uma decisão sua, não é minha. Eu posso te orientar, te dar alguma orientação, não é isso? Mas a decisão é sempre do indivíduo. Mas se eu tivesse que resumir o seu método em 3 pilares, eu diria que é comprar empresas perenes, que são boas pagadoras de dividendos, ter a disciplina para seguir aportando sempre mês a mês, ou semestre a semestre, ano a ano, enfim, sempre estar comprando mais ações, e ter a paciência para esperar que os resultados apareçam. É mais ou menos esse o resumo do seu método? É essencialmente isso. Você sabe qual é a minha maior preocupação? Esperar caírem os dividendos. Eu, das empresas que eu adquiro, eu não tenho nada que fazer com elas, porque elas têm uma estrutura organizacional, operacional, de resultados. Então, eu só espero os resultados. Agora, o que acontece? Quando eu compro uma ação de uma empresa, eu não estou visando comprar aquela ação para vender. Eu estou comprando aquela ação para que ela possa me proporcionar uma renda mensal. Então, se você quer uma renda mensal, você tem que comprar as ações e guardar. Por exemplo, o cidadão que compra um imóvel para renda mensal, ele não faz que nem o cidadão que opera na bolsa. Compra às 10, vende às 10h15, depois recompra às 11, porque o imóvel não tem essa liquidez, tá certo? Então, o que eu procuro mostrar é que ele tem que incorporar na sua filosofia, ou tem que incorporar a filosofia de que ele não é um acionista minoritário, que ele é um pequeno dono da empresa. E como pequeno dono, ele tem que seguir a trajetória do dono principal. Quer dizer, por exemplo,
O Setúbal, ele não vende o banco às 10 horas e recompra às 10h15, enfim. É isso que tem que fazer, tem que se considerar um pequeno dono do banco. Essa é a postura que o cidadão deve exercitar. E para isso, é preciso que haja tempo, que ocorra tempo. Se ele não tem a condição de comprar um pacote de ações capaz de já lhe proporcionar uma renda mensal, então ele vai fazendo isso daí progressivamente e paulatinamente. E é isso, não tem mistério, tá certo? Então, tem que haver o quê? Disciplina. E ele tem que saber que para se alcançar um resultado mais substancioso, tem que ter paciência. Está correto? E o que o senhor tem feito com os dividendos, com a renda que tem caído na sua conta nesse ano? O que você tem comprado de novo aí para a sua carteira? Olha, a carteira de renda mensal é uma carteira que ela vai expurgando aquilo que já não se justifica mais se manter na carteira. Então, por exemplo, eu cheguei na conclusão que as ações da Sabesp já não ostentam mais a condição de integrar uma carteira de renda mensal, porque o preço dela é muito alto em relação aos proventos que ela distribui. Então eu fui fazendo uma substituição, fui vendendo ações da Sabesp e fui comprando ações da Auren, que é uma empresa nova, que tem uma perspectiva fantasticamente positiva. Fui comprando ações também de uma caixa seguradora, tá correto? E são ações que nós compramos não na esperança que elas possam alcançar um patamar muito alto de preço, porque aí não seria interessante eu recomprar, tá certo? Eu vou dar um exemplo do que se torna desinteressante. Há não muito tempo atrás, a questão de uns 5, 6 anos, eu comecei a comprar ações de uma empresa do setor financeiro chamado Banco Mercantil do Brasil. Nós comprávamos esses papéis aí a R$ 3,60, R$ 3,80, até R$ 6. Hoje ela custa R$ 32. Então, não é por isso que eu vou vendê-la, porque ela paga um dividendo compatível com esse crescimento que ela desenvolveu. Então, quando a gente compra outros papéis, a gente tem a mesma visão. Não que ele suba como subiu, mas a gente tem a visão que a empresa vai distribuir porque ela dá lucro, então ela vai continuar distribuindo. Isso aí é uma questão estatutária, tá certo? Então, é o que eu digo sempre, você precisa começar. Eu comecei, continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia em 1970, 71, só que com outros valores, evidentemente. E eu vou alternando a carteira. Eu estou assim com uma alça de mira, já vendi a Sabesp, agora talvez eu venda a Eletrobras, porque a Eletrobras ainda não chegou no ponto de vender, ela ainda está circulando nos 40, 42 reais por aí, mas se ela subir um pouco mais, eu vou trocando uma por 5, uma por 4, entendeu? Com empresas que possam. A gente esteve analisando também um outro papel, agora eu vou ter que vender as ações da Cielo, é inevitável. E vai ter o quê? Vai ter um volume de recursos. Eu tenho que colocar, no lugar das ações da Cielo, algum papel que ostente a mesma trajetória do que a Cielo, ou seja, que pague dividendo trimestral. Então eu analisei alguns, eu já elegi o papel. Eu estou comprando mais uma instituição financeira. Eu estou comprando ações de um banco chamado Banco Banrisul. Banrisul é um banco do Sul, é um banco regional. E se vocês não sabem, no Brasil hoje existem somente 5 bancos estatais regionais. E o Banrisul é um deles. É um banco que paga um dividendo aceitável, muito bom, tá certo? Maior do que aquele que era da Cielo, mas custa o dobro, a verdade é essa. Então, mas ele também paga o dobro de dividendo do que pagava a Cielo. Então é um papel que ele tem o quê? Ele tem características perenes, tá certo? É um setor da área financeira e tem uma característica interessante. O Estado do Rio Grande do Sul é dono de 98,13% das ações ordinárias. Então, subentende-se que os resultados do Banco Banrisul abastecem os cofres do Estado lá. Então, é uma entidade que você pode comprar confiantemente, tá certo? Porque já tem aí 80, 90 anos e vai continuar, acredito eu, proporcionando bons resultados. Então, é isso que eu estou comprando. Eu estive analisando também na questão que é muito comentado, né? O minério de ferro da Vale do Rio Doce, mas a Vale do Rio Doce alcançou um patamar também que o yield dela, a remuneração, é muito baixa. Porque, por exemplo, você compra com R$ 62
uma ação da Vale. Se você pegar esses R$62 e for comprar, por exemplo, uma ação da Semin, que é uma empresa de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional, ela custa R$5. Então você compra 12 ações dessa. Se a Semin der um dividendo de R$1, ele terá dado um dividendo de 12, porque eu tenho 12 ações. O pessoal não entendeu ainda que dividendo você ganha por quantidade possuída, não por valor aplicado, entendeu? Então, é o que eu tenho feito. Então, eu estou ainda rastejando, para alicerçar as metas e reprogramar a carteira de renda mensal, que ela não vai diminuir. Ao contrário, ela vai aumentar. Sempre aumenta.